Bom dia, boa tarde, boa noite, amados irmãos da PIB Santa Cruz, da classe Zacar, tudo bem com vocês? Aqui é a Júlia falando, estamos em mais um estudo da Escola Bíblica Dominical, estamos estudando João, agora vamos estudar o capítulo 6 e estamos muito felizes em poder compartilhar da Palavra de Deus. Vamos orar? Senhor, muito obrigada por tudo quanto o Senhor tem feito. Obrigada por esse dia que o Senhor nos deu, que o Senhor nos conduza nessa aula, que o Senhor nos oriente, que o Senhor nos ajude. Senhor, que o Teu Espírito Santo possa falar através de mim, Senhor, e essa mensagem possa alcançar o coração dos irmãos. Abençoa cada um, Senhor, em nome de Jesus, amém. Bom, estamos em João já no capítulo 6, ou ainda, né? Ainda porque o livro ele tem mais alguns versículos para frente para tratar, né? Mas já porque já vimos tantas coisas, né, interessantes até aqui e hoje não vai ser diferente. A missão de falar o capítulo 6, ela é difícil porque tem muitas coisas a serem faladas, mas nós vamos conseguir e peço aí a atenção de vocês total para a gente caminhar juntos aqui nesse estudo da Palavra de Deus. E nesse capítulo a gente vai encontrar o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, Jesus andando sobre as águas e o discurso de Jesus sobre ele ser o pão da vida. E a revista, né, ela vai nos conduzir nesse capítulo a falar sobre identidade, né, que aqui nesse capítulo Jesus mostra um pouco da sua identidade, né, lá no início, né, do livro do Evangelho, né, que nós estamos estudando, lá no início Jesus mostrava sinais, tudo, né? Principalmente lá no capítulo 2, mas ainda não tinha sido revelado, né, ao público. Tinha feito milagres ali dentre poucas pessoas, né? Principalmente dentre os discípulos. E agora Jesus já está se revelando, as pessoas, as grandes multidões estão seguindo a Cristo. E, como eu falei, né, a revista fala de identidade, né, que aqui Jesus mostra a sua identidade. E falando de identidade, eu lembrei do RG. A gente pode lembrar juntos sobre a questão do RG, o documento nosso. O que consta lá no RG? Nosso nome, a nossa foto, nossa impressão digital, o nome dos nossos pais, nossa data de nascimento e o número de identificação. E aqui nesse capítulo, Jesus se revela através de grandes milagres que ele é o Cristo, o Filho de Deus. Lembra que eu falei sobre sinais, que milagres sempre são sinais que apontam para alguma coisa? Abre aí João 20:31. Olha que o próprio João, ele fala a respeito dos sinais. João 20:31. Na verdade, Jesus fez diante de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Esses, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e que para crendo tenham vida em seu nome. Então, os sinais, os milagres são sinais. Não é um milagre para Jesus se aparecer, para os discípulos se aparecerem, não. São sinais de que ele é o Cristo que veio salvar o mundo. E o evangelista João tem um propósito claro nesse livro, no livro todo. E ele está orientado pelo Espírito Santo. Ele quer levar seus leitores a contemplarem a pessoa e a obra de Cristo, para colocarem a fé no milagre. Não, em Jesus Cristo. Os sinais mostram a autoridade de Jesus, a filiação dele, né? Olhando o RG de Jesus da terra, né? Imaginando assim, a gente poderia ver lá a filiação.
José e Maria, né? Como muitos jogavam na cara, né? De Jesus, ué, ele não é filho de José e de Maria? Se olhasse o RG dele, iriam dizer isso. Mas ele é o próprio Deus encarnado aqui na Terra. E esses milagres mostram isso, além do que está só ali no RG. De onde ele veio, né? De onde ele é, quem é Jesus. 100% homem e 100% Deus. E por isso que João seleciona alguns milagres para poder mostrar isso. A multiplicação dos pães e peixes e o milagre de Jesus andando sobre as águas, né? E claro, também a morte e a ressurreição de Cristo, mas tirando a morte e a ressurreição de Cristo, que claro, tá nos três evangelhos sinóticos, né? E agora em João também, mas multiplicação de pães e peixes e Jesus andando sobre as águas é um milagre que está nos 4 evangelhos, justamente para dar ênfase, né? E se você lendo, né, o milagre nos outros evangelhos tem ênfases diferentes, né? Tem detalhes diferentes. Então depois leia nos outros evangelhos a primeira multiplicação dos pães e Jesus andando sobre as águas, para vocês verem que interessante, é o mesmo milagre, mas são maneiras diferentes de contar a situação como aconteceu. Isso é maravilhoso, né? Porque a gente tem detalhes diferentes da mesma história. Bom, nos versículos de 1 a 7, acompanhe comigo. Algum tempo depois, Jesus partiu para a outra margem do mar da Galileia, ou seja, do mar de Tiberíades. E grande multidão continuava a segui-lo, porque viram os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com seus discípulos. Estava próxima a festa judaica da Páscoa. Aqui eu li na NVI, eu li só até o versículo 4. Então, grande multidão. Voltando aqui um pouquinho. No capítulo 5, né, Jesus falando lá sobre Moisés, Jesus, nós vimos isso na aula passada. Do 5 até o início aqui do 6, a gente não tem ideia de quanto tempo se passou mais ou menos. Mas a gente viu que aqui agora, né, capítulo 6, que Jesus e seus discípulos atravessaram o mar na Galileia e subiram no monte. E lembra no capítulo 5 que a gente viu sobre a cura do paralítico? Então, se formou uma forte oposição a Jesus, por isso que eles foram, porque Jesus justamente tinha curado no sábado, então eles foram para um lugar mais deserto. Eles se afastaram desse local aqui da Galileia. E grande multidão seguiu Jesus até esse monte para ouvir Jesus, para ver os milagres que ele fazia, né? Como está aqui no capítulo 2. Grande multidão seguia, porque ouviu a palavra, achou a palavra de Jesus boa, não, porque viram os milagres. Tem erro nisso e não tem erro nisso, né? Os milagres são um sinal, mas a pessoa não pode seguir a Jesus sempre por causa do sinal. Às vezes o sinal é o meio com que a pessoa conhece a Jesus, vê o milagre, testemunha que ele é o Filho de Deus, que ele é poderoso. Mas a vida não é só sempre, né, um arco-íris. Existem momentos de dificuldades também. Então, grande multidão seguia Jesus. A gente sabe o tempo todo, né? Aqui João algumas vezes já falou, né, que Jesus via grandes multidões, tudo, mas Jesus sabia o que tinha no coração de cada um. Como Nicodemos, lembra? Nicodemos foi um desses, que foi lá a Jesus porque viu os milagres. E até no final do Evangelho a gente vê Nicodemos seguindo a Jesus, né? Ajudando ali no momento da crucificação. Então não tem problema
não tem problema. Entenderam a questão do milagre aqui? Ah, grande multidão. Ah, porque eles só queriam ver milagre. Jesus fazia um sinal. Jesus, ele tem autoridade, ele sabia tudo o que ia acontecer. Se não fosse para a multidão o segui-lo, as multidões não iriam segui-lo. Ele é poderoso, mas ele fazia os sinais e ele tem o controle de todas as coisas. Ele sabe de todas as coisas. Seguindo. E aqui estava próxima a ocasião da Páscoa. E lá no capítulo 2, lembram quando Jesus purificou o templo? Também era a ocasião da festa da Páscoa. Pode não ser a mesma Páscoa, tá, gente? Lembra que o ministério de Jesus ele durou 3 anos. Então pode esses acontecimentos, né, entre o 2 e o 5 e o 6 agora podem até ser anos diferentes. Mas era o mesmo mês, vamos dizer assim, para a próxima ocasião da Páscoa. E João não escreve isso aqui à toa. Ele justamente quer tá falando, ó, tá mostrando para os leitores isso, ó. No Antigo Testamento, Deus enviou Moisés, libertou, deu pão, maná ali no deserto. Agora, Deus enviou o seu próprio filho para providência, para ajudar nas necessidades das pessoas. Então aqui tem esse paralelo. E lembrando, né, que o próprio Moisés apontou para Cristo quando disse que Deus levantaria outro profeta. Lá em Deuteronômio 18:15 está escrito isso, e Atos 3:22 também. Então, mostrando que o Antigo Testamento ele sempre aponta para Cristo. E as pessoas viam nisso também o cumprimento ali das Escrituras que Jesus estava fazendo. E grande multidão seguia. O texto vai falar um pouco mais à frente de cerca de 5.000 pessoas. Vamos lá ver? Vamos ver aqui. No versículo 10 está escrito que eram cerca de 5.000 homens. E quando João aqui fala homens, ele está falando homens mesmo, não está falando população em geral. Então tinha mais de 5.000 pessoas. Vamos ver aí, mais de 10.000 pessoas? Porque foram contados os homens só. E as crianças e as mulheres? Não foram contadas aqui. A gente sabe que as mulheres e as crianças também seguiam a Jesus. E grande multidão estava ali para ver o que Jesus ia fazer, estava ali por causa do milagre, estava ali esperando Jesus fazer alguma coisa. E imagina, nesse local deserto, nesse local distante, 10.000 pessoas, vamos dizer assim, com fome. E agora, o que Jesus vai fazer? Vai falar, vocês estão nessa emboscada à toa, por que não vieram no deserto, não trouxeram provisão? Gente, vocês têm que ser precavidos, olha. Jesus jogou na cara deles ainda mais a dificuldade deles. Será que Jesus ia fazer isso? Ou será que Jesus teve compaixão daqueles que estavam com fome? E toda essa história, né? 10.000 pessoas ali para serem alimentadas, eu lembro dos nossos retiros, né? Não sei se você teve a experiência já de cozinhar para um grande número de pessoas, né? Às vezes aí tem as irmãs que ajudam, né, nos congressos, nos eventos. Não só retiro, né? Às vezes tem uma excursão para longe, aí já pensa no que pode ser feito, mas principalmente na ocasião do retiro, né? Que as pessoas ficam ali por determinado tempo, né? E já se espera de que tenha uma refeição ali, né? E imagina a experiência de cozinhar para 100, 200 pessoas.
Aí o que geralmente a gente faz? Faz uma lista, né, do que vai ser feito, pensa nos cardápios, vai lá no Presunique ou vai lá no Açaí ou no Guanabara, faz as compras, separa tudo, leva até o local. Chegando no dia, acorda cedo, prepara o café, recolhe, limpa as louças. Depois, na hora do café, já está preparando a ocasião do almoço. E isso às vezes 100, 200 pessoas. E vocês sabem a trabalheira que dá cozinhar para tanta gente. E ainda tem também, preparar, cortar, servir, colocar sal, não pode faltar sal, ou açúcar demais no café, não pode ter. Tem gente que bebe sem açúcar, tem gente isso, aquilo. Imagina essa experiência. Isso 100, 200 pessoas e geralmente uma equipe assim, razoável, né? Para esses acampamentos, 5, 10 pessoas para 100, 200. Aí divide a equipe do almoço, a equipe do café. Beleza. Agora imagina você preparar, alimentar 10 mil pessoas. Irmãos, 10 mil pessoas. Eu fico imaginando assim, às vezes a dificuldade que tem também para fazer uma festa, um aniversário, né? Uns 15 anos, um casamento, que às vezes tem 200, 300 pessoas no máximo. Aqui a gente tá falando de 10 mil pessoas, irmãos. 10 mil pessoas. Olha isso, como que alimenta tanta gente? E essa foi a pergunta, né, de prova para Filipe, né? Versículos agora de 5 até o 7. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: Onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Então, como eu falei aqui da compaixão também, Jesus viu toda essa multidão e teve compaixão daqueles que estavam ali. Da mesma forma como nós cristãos também devemos ter compaixão daqueles que perecem, daqueles que passam por alguma dificuldade em si. Às vezes a gente costuma colocar a culpa, mas tá vendo? É drogado, abandonou a família, tá com fome, mas poxa, ele que se colocou nessa situação. Lá, irmão tá passando necessidade, mas também não dizima. Lá, o irmão tá passando dificuldade, mas também ali, não vai no culto nunca. O irmão tá vendo? Às vezes a gente não põe a desculpa de não ajudar colocando a culpa na outra pessoa. Mas, irmãos, necessidade é necessidade. Entendeu? Aqui Jesus viu a necessidade das pessoas e ele teve compaixão. Então ele faz essa pergunta de prova, né? Uma pergunta boa, uma aprovação boa. Não era uma aprovação para fazer Filipe cair. Era uma pergunta boa. Com o intuito de quê? Pedagógico para o Filipe. E ele falou: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Olha que ele não está falando de se fartar, ele está dizendo de um pedaço. E o que é 200 denários, né? É 200 reais? Será que é isso, né? Comparado a hoje? Vamos entender. Um denário equivalia a um dia inteiro de trabalho de um trabalhador comum ali daquele local. Vamos pensar como se fosse um salário mínimo. Beleza, só que no nosso contexto hoje a gente recebe pelo mês. Então, vamos lá, 200 denários, cada denário é um dia, então seriam 200 dias de trabalho. 200 dias de trabalho, nosso, hoje, dariam 6 meses e meio de trabalho. Então, imagina um salário mínimo em 6 meses, que equivale a 7.300 reais, por volta desse valor, aproximadamente. E ainda não seria o suficiente. Claro que a gente está calculando para hoje para a gente ter uma ideia. Mas é fácil ver também. Na padaria, 5 pães, pão puro, é R$1. Isso aqui em Santa Cruz, tá? Porque aqui pão é barato. Outras regiões, um pão é R$1. 7.000 reais e não daria ainda para alimentar. Cada um recebeu um pedaço.
tá? Não é nem ficar satisfeito, não. Imagina recolher peixe para 10 mil pessoas, quanto tempo que não daria? E aqui Filipe mostra, né? Senhor, ó a dificuldade. E mesmo assim, tem o dinheiro. Vai comprar onde? Qual é a padaria você vai chegar lá? Ó, eu quero 10 mil aí. 10 mil pães. Ah não, pesca lá 10 mil peixes. Assar para aquela multidão ali. Então eles precisavam da coisa assim, urgente, tipo assim, que viesse já o buffet pronto. E Filipe, né, olhando, né, para a parte, né, olhou só para a parte da dificuldade, né? E olha que eles já estavam bastante tempo caminhando com o Senhor, né? Já tinham visto bastante coisa, bastante milagres que o Senhor fez, mas ele colocou o olho dele ali na dificuldade. E aí depois em cena aparece o André, versículo 8. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Então, quando aparece André, né, e fala assim: ó, Senhor, tem aqui um menino com 5 pães e 2 peixes. A gente já pensa: boa, André, agora vem discípulo crente, né? Mas na sequência ele fala: mas o que é isso para tanta gente? Então, aqui tem um aspecto da dúvida, né? E embora André pareça não crer que aqueles 5 pães e 2 peixes não dariam conta de alimentar tanta gente, ainda assim ele leva essa informação a Jesus. Ele poderia ter ficado quieto, né? Pois de fato, como tão pouco alimento poderia alimentar tamanha multidão? Mas ainda assim ele leva a situação a Jesus. O objeto da nossa fé é tão ou até mais importante do que a intensidade da nossa fé. Você viu que ele levou, mas falou: ó, que é isso para tanta gente? Uma grande fé colocada no lugar errado ou na pessoa errada não adianta. Agora, uma fé, mesmo pequena, mas na pessoa certa, é capaz de grandes feitos, pois o poder não está na nossa fé, mas em quem colocamos a nossa fé. Jesus Cristo, o homem de Deus. Então, quando o André levou na pessoa certa, mesmo com uma fé tão pequena. E interessante aqui, né? Fiquei pensando no rapaz, né? Ó, tem aqui um rapaz, provavelmente uma criança, um pré-adolescente. Isso é tão lindo, né? Que mostra que as crianças também seguiam a Jesus, né? Tava ali esse menino com a provisão dele. Provavelmente tinha uma mãe precavida, né? Que deu um lanchinho para ele ao sair de casa. E ele estava lá. Por isso que o texto, irmãos, nos dá embasamento para crer que tinha 10 mil pessoas ou mais, porque tinha criança, como essa que apareceu aqui. E eu fico imaginando, né? Mais de 10 mil pessoas ali, e o André viu esse menino com o lanche. E o menino também, né? Tendo o bom coração de dar o lanche dele. Ninguém sabia o que Jesus iria fazer. Mas eles deram, mesmo o simples, mesmo o pouco. Né? Eles deram aquilo que ele tinha. O menino deu tudo aquilo que ele tinha. E o pouquinho com Jesus vira muito, porque tá no lugar certo. A gente tem que levar a Jesus. E João dá o detalhe, né, que eram pães de cevada, que era o pão mais simples daquele tempo, das classes mais pobres. E os peixes eram pequenos, não era uma curvina grande que a gente acha aqui na peixaria. A gente pode não fazer o milagre, mas a gente pode levar o que a gente tem às mãos de Jesus. Esse menino deu tudo o que ele tinha ali naquele momento. E no versículo 10, disse Jesus: mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele local. E todos se assentaram. Eram cerca de 5 mil homens. Perdão, eu vou ler até o 13.
11. Agora, então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Um milagre impressionante, na verdade. Eu estava até comentando aqui em casa, né, que às vezes Jesus multiplicou, transformou água em vinho, né? Os tonéis lá tinha água, aí Jesus vai e transforma em vinho. Impressionante. Sim, mas imagina o pão, só tinha 5 e 2 peixes. Imagina Jesus partindo o pão e não acabava nunca, repartindo. Não tem nem computação gráfica que tente retratar isso. Imagina, gente, que coisa maravilhosa. Partir e não acabava. E os cestos, gente? De onde vieram 12 cestos? Será que eles já levavam cestos? Gente, assim, é muito impressionante. É muito maravilhoso esse milagre que Jesus fez. E isso até tranquiliza o nosso coração quanto à nossa ansiedade, né? Jesus fez algo ali tão maravilhoso. Será que Ele não pode cuidar das nossas necessidades? É claro que Ele cuida, né? Mas às vezes nosso coração se entrega, né? À ansiedade, ao medo. Mas, irmão, Ele cuida da tua necessidade. E tem outra grande ligação também aqui, né? Entre Jesus e o Antigo Testamento, né? Em Gênesis 22, Abraão chama o monte da terra de Moriá de Jeová Jirê, que significa o Senhor proverá. Lá no Antigo Testamento, Deus providenciou um cordeiro para sacrifício no lugar de Isaac, né? Quando Abraão foi posto à prova. Aqui também tivemos um discípulo posto à prova. E lá naquele monte, Abraão colocou o nome de Deus proverá. Aqui, o mesmo Deus proverá do passado é o mesmo Deus proverá de agora. Deus sempre proveu. Deus proveu o pão no deserto, o maná. Aqui Jesus também proveu. E é impressionante também a questão da organização, né? Jesus mandou o povo se assentar, lá no versículo 10. Manda a multidão se assentar. E eles sentaram lá na grama, né? E olha que linda a organização. Dá a entender que eles foram servidos, né? Não teve avanço na comida. Todo mundo ficou ali sentado sendo servido. E olha que lindo. Às vezes na festa que a gente vai e falta comida, o pessoal avança no garçom, né? O garçom nem tem tempo de se mexer. Olha ali, gente, que coisa linda. O povo se assentou, ainda teve, gente, organização. Ninguém avançou nos discípulos, deixou o cesto cair, empurrou o cesto. Não, gente, ainda teve organização. Tudo que o Senhor faz, Ele é perfeito. E lembra que 200 denários não daria nem... Cada um receberia um pedaço? Aqui tem de sobra. Eles não comeram. Não sobrou porque eles comeram só um pouquinho, não. Sobrou porque sobraram 12 cestos de pães. Eles comeram até ficarem satisfeitos, né? E só Jesus pode satisfazer a nossa necessidade espiritual. Não devemos procurar em outros locais, né, nos satisfazer. Somente em Jesus. E nos versículos 14 e 15, depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, esse é o profeta que deveria vir ao mundo. Sabendo disso, que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho
para o monte. O povo viu os sinais, né? E queria proclamá-lo rei à força. Quem não quer, né, gente, um rei desse? E que ele destrua os opressores romanos, né? Assim eles deveriam estar pensando. Muitos acham, né, que seguir Jesus é isso, como eu falei lá no início, né? Milagre atrás de milagre. Todo dia vai vir um milagre da multiplicação. Todo dia Jesus ali purificando o templo. Todo dia Jesus transformando água em vinho, curando o paralítico. É isso. Se essa fosse a missão de Jesus, acabar com a fome da Galileia, o que você acha que ia acontecer? Ele teria acabado com a fome lá na Galileia. Se fosse a missão de não ter mais nenhum doente, Jesus faria isso, mas essa não era a missão dele. Como eu disse, os milagres são um sinal. E muitos acham, né, que seguir a Jesus isenta, né, de problemas. Mas como veremos a seguir, por vezes seguir a ordem de Jesus nos coloca no centro da tempestade. Pois bem, continuando, após esse episódio, né, da multiplicação dos pães e peixes, Jesus compeliu seus discípulos a embarcarem para o outro lado do mar, enquanto ele despedia as multidões. Os discípulos embarcaram e ele foi para o monte para orar. Esse detalhe está em Marcos 6, de 45 a 46. Podemos imaginar os discípulos, né, cheios de alegria, acabaram de contemplar o milagre. Poxa, Jesus multiplicando ali os pães e os peixes, aquela multidão. Imagina também o cansaço dele, né, o esgotamento, servir aquelas pessoas todas e ficar ali durante aquele tempo ali com Jesus. Imagina cansado, né, esgotados. Mas Jesus falou: vão na frente e eu vou ficar aqui para orar. E Marcos também fala que ele despediu as multidões e os discípulos foram na frente. Então, oba, vai ser tranquila a nossa viagem, né? A multidão fica onde Jesus está. Jesus foi despedir a multidão. Se alguém tiver alguma pergunta, vai fazer ali para ele ali. Se alguém quiser falar alguma coisa, Jesus despedindo. Beleza, vamos pegar aqui o mar. Rapidinho a gente está lá do outro lado. Vamos ter uma noite tranquila, um bom descanso. Vamos ler então os versículos 16 a 21. Ao anoitecer, seus discípulos desceram para o mar, entraram no barco e começaram a travessia para Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. Soprava um vento forte e as águas estavam agitadas. Depois de terem remado cerca de 5 ou 6 quilômetros, viram Jesus aproximando-se do barco, andando sobre o mar, e ficaram aterrorizados. Mas ele lhes disse: sou eu, não tenham medo. Então se animaram a recebê-lo no barco, e logo chegaram à praia para a qual se dirigiam. Então já estava noite, eles saíram lá no final do dia, já estava noite e eles estavam remando e inesperadamente vem uma ventania muito forte. Imagina, o tempo tá bom, do nada vem vento tão forte, agitando as águas. E assim, às vezes a gente não tem ideia da escuridão da noite, né? A gente vive na cidade, a cidade é clara, né? Hoje tem energia elétrica, tudo. Mas mesmo na cidade já teve experiência que tem noite que o céu tá pretão, escuro. Tem noites que são mais claras, a gente consegue ver as estrelas, a lua. E eu lembro que uma vez eu estava de carro, meu esposo, a gente estava vindo de um lugar e o GPS colocou a gente para outro lugar, porque a gente não conhecia, a gente ainda não conhecia muito bem o caminho normal. Tinha ido conhecer um lugar, um restaurante, nunca tinha ido lá, passou já uma vez por perto e na volta o GPS vai, traça uma rota que a gente não conhecia. E não tinha casa, e não tinha nada, era só uma estrada de chão e o carro subia e descia. Já estava longe demais para voltar para trás e longe demais para ir para frente, não via a casa, não via nada. Sabe quando você olha no retrovisor e não tem nada? Você não vê nada para trás, não vê nada para frente, sinal de GPS perdido, e imagina a situação. E o medo que você fica. Gente, e se o carro quebra?
E se eu ficar aqui, gente, não tem nem como pedir socorro aqui, não tem nem como chamar um mecânico, sem sinal, sem nada. Imagina os discípulos ali, né? Não existia GPS naquela época. E eles ali no mar, e se cai no mar? E se o barco vira? E se perde tudo? Jesus falou, Jesus não está aqui, imagina tudo isso. Imagina a confusão, um remando para um lado, outro para o outro, o vento contrário. Todo mundo nervoso, sem saber o que fazer. E eles estavam ali naquela situação porque Jesus mandou, né? Como eu disse no início, Jesus compeliu os discípulos a irem ali, né? Não deu opção, não fez pergunta, nada, só ordenou. E os discípulos obedeceram. Então, por que Jesus permite situações adversas na nossa vida? Não seria mais fácil acreditar que obedecer a Cristo nos leva a jardins cheios de flores, só clima agradável, nada de fornalha, perseguição, tempestade ou perigo? Se fosse assim, Daniel não teria se privado daquele banquete do rei, e nem seus amigos teriam passado pela fornalha. O apóstolo Paulo não passaria por açoites, naufrágios, insultos e perseguições se ficasse lá em Tarso. A vida cristã não é uma sala VIP nem um spa espiritual, ela é um campo de lutas. A diferença entre um salvo e um ímpio não é o que acontece a ambos, mas o fundamento sobre o qual cada um constrói sua vida. Jesus disse em Mateus 7,24 que o insensato constrói sua casa na areia, mas o sábio edifica sua casa sobre a rocha. Sobre ambas cai a chuva, mas a que está firmada na rocha fica de pé. Um cristão enfrenta muitas dificuldades, mas a tempestade não o destrói. Antes revela a solidez da sua confiança em Deus. As dificuldades são ferramentas pedagógicas de Deus para a nossa vida. Temos como exemplo a vida de Davi, que foi escolhido por Deus para ser rei no lugar de Saul, e enfrentou perseguição após perseguição por longo período de sua vida. Era risco de morte todo dia. Mas tudo isso serviu para treinar Davi, e isso fez dele um rei forte. Então, meu irmão, não fique desanimado por causa das tempestades na sua vida. Elas podem ser inesperadas para você, mas não para Deus. O versículo 17 nos diz que Jesus não tinha ido até eles, ou seja, podemos entender que ele havia prometido estar com eles. E não é porque a gente não está vendo Jesus na situação que ele não esteja vendo o nosso problema. Às vezes parece que ele não está presente, mas ele é onisciente, onipotente e onipresente. Em Marcos 6,48 temos o detalhe que Jesus viu. Lembra que Jesus ficou no monte? Esse mar onde eles estavam ficava tipo em um vale. Então, de onde Jesus estava, ele viu os discípulos em perigo. E ele foi ao encontro deles, andando sobre as águas. Então, Jesus vem ao nosso encontro também. No meio das nossas lutas, das nossas tempestades, ele está conosco. E esse episódio é muito interessante. Depois você veja o mesmo episódio, a mesma passagem no livro de Mateus, que fala também da experiência de Pedro andando na água com Jesus, é bem legal. Como eu falei, né, os evangelhos eles se complementam, e esse tem em outros dois evangelhos também. Mateus e Marcos fala sobre esse episódio. E Pedro ainda teve a chance de viver o sobrenatural ali também, né? De andar sobre as águas como Jesus. Mas, em certo momento, né? Mesmo com cansaço físico, tudo, já estavam cansados do dia todo lá na multiplicação. Agora aqui, 5, 6 quilômetros, mas imagina, andar isso em círculo. Já alta madrugada e não saiu ali do lugar. Parece um trajeto pequeno, mas você... Com o vento contrário, Ivana, é difícil. E eles já deveriam ter chegado lá há bastante tempo. Às vezes a gente imagina assim a nossa vida, né? Ah, Senhor, quanta dificuldade, né? Já me imaginava estar assim, 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 assim. Mas não foca assim.
o que você não tem ou como você está, mas entrega, né, o teu caminho ao Senhor, a tua tempestade. E o que não vai nos destruir vai trazer lição pra gente, né? As provas, as dificuldades, elas são pedagógicas. E quando Jesus chegou andando por cima do mar, eles pensaram que era um fantasma, mas Jesus falou: Eu sou. O Eu sou chegou, aleluia, glória a Deus. E o receberam com grande alegria. E aqui também no final do versículo, fala que logo eles chegaram à praia para a qual se dirigiam. Então, possivelmente teve um outro milagre aqui do barco se transportar rapidamente à praia, ou eles remaram, não sei. Não tem detalhes ao certo do que aconteceu aqui depois que Jesus chegou, mas eles o receberam com grande alegria. Então aqui está mais uma passagem para a gente acalmar o nosso coração, não ficar ansioso, porque Jesus está presente. Seu barco é pequeno? Grande é o mar? Fique tranquilo, meu querido. Jesus segura a sua mão. E passado esse episódio, né, do milagre de Jesus ali no Mar da Galileia, no dia seguinte, quem estava lá? A multidão. E a gente aprende aqui, antes de falar do milagre em si, que do discurso, corrigindo em si, de Jesus, a gente vê que o milagre da multiplicação dos pães foi uma ilustração viva do sermão sobre o pão da vida. E esse sermão que a gente vai estudar agora, ele vem em forma de 3 discursos de Jesus. O primeiro é iniciado por uma interrogação dos judeus, o segundo vem em resposta à murmuração dos judeus e o terceiro vem após uma disputa dos judeus. E o sermão termina com 2 reações, uma negativa, quando muitos discípulos, aquelas pessoas que seguiam a Jesus, né, aquela multidão, saem escandalizados e cheios de descrença. E tem a outra positiva, que é quando Pedro, em nome de seus discípulos, ou os 12 apóstolos, né, reafirmam a sua confiança em Cristo como o único que possui palavras de vida eterna. E em sua graça, Jesus alimentou o povo faminto, mas em sua verdade, ele lhe deu a palavra de Deus. O povo queria comida, mas não a verdade. E no final, quase todos abandonaram Jesus e se recusaram a andar com ele. Jesus perdeu sua multidão em um único sermão. Vamos lá ao primeiro discurso. Está nos versículos 22 a 40, vou lendo aqui, vou falando aqui com vocês aos poucos. Vamos lá a palavra. Acompanhem aí. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar percebeu que apenas um barco estivera ali e que Jesus não havia entrado nele com seus discípulos, mas eles tinham partido sozinhos. Então alguns barcos de Tiberíades aproximaram-se do local onde o povo tinha comido o pão e após o Senhor ter dado graças. Quando a multidão percebeu que nem Jesus nem os discípulos estavam ali, entrou nos barcos e foi para Cafarnaum em busca de Jesus. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Mestre, quando chegaste aqui? Até essa parte. Ou seja, a multidão, né, estava curiosa, porque não viu o barco ancorado de Jesus, né? Não havia uma explicação lógica, né, que tivesse levado Jesus até ali. A gente já sabe que Jesus foi andando por cima do mar, né? Mas a multidão ali estava curiosa do que tinha acontecido. E ao invés de Jesus responder, ele fez uma acusação, olha só. Jesus respondeu, acompanhe na sua Bíblia. A verdade é que vocês estão me procurando não porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Ou seja, Jesus coloca bem na frente de seus olhos a real intenção da multidão. Jesus escancara.
Ele queria direcionar a atenção dos judeus a atenção deles, né, estava apenas nas coisas terrenas, às realidades espirituais, mostrando que as coisas espirituais são mais urgentes e mais importantes do que as temporais e terrenas. Não quer dizer que as terrenas não são importantes, mas as espirituais são muito mais. O nosso corpo, ele pode perecer aqui, né? A gente aqui passa por tribulações, mas na eternidade, onde é que nós iremos passar. Então, por isso que é muito urgente isso aqui que Jesus está falando, querendo dizer. Então, lhe perguntaram, Jesus falou, né, que colocou essa verdade bem na cara deles, e eles perguntam, o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Uma vez que a ordem de Jesus era para trabalharem pela comida que não perecem, eles querem saber como é que se faz esse trabalho, né? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, crer naquele que me enviou. Ou seja, Jesus está ensinando que para ter a vida eterna é necessário que creiamos nele, como está escrito em Efésios 2:8. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus. A salvação não é uma obra que fazemos para Deus, mas uma obra que Deus faz. Então, Jesus está deixando aqui tudo bastante claro. Aí a multidão pergunta de novo: que sinal o Senhor mostrarás para que vejamos e creiamos em ti? Que farás? Os nossos antepassados comeram maná do deserto, como está escrito, ele lhes deu a comer o pão do céu. Declarou-lhes Jesus: digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem deu o pão do céu, mas é meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu, pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá a vida ao mundo. Que pessoas sem sinceridade, né? Perguntando para Jesus que sinal que ele ia dar. Já não bastava um monte de sinal que Jesus tinha dado? É isso, gente. Quando as pessoas estão focadas somente no sinal, elas nunca vão ficar satisfeitas. Quem tem o olho só no milagre, no lencinho ungido, quem quer viver uma vida excelente, de só vitória, só vitória, só vitória, nunca vai ficar satisfeito. Deus vai fazer uma vitória, aí a pessoa não fica satisfeita em Deus, vai querer sempre mais, 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 mais. É claro que a nossa vida, aí a escadinha, é um processo, né? A gente vai tendo uma caminhada com Deus ao longo da vida. Mas quando a gente está em Cristo, a gente tem o nosso coração em paz, a gente fica satisfeito pela obra que Ele tem feito em nossa vida. Agora, quem está atrás de milagre, só de coisas visíveis, fica um saco sem fundo. Que tem muitas coisas que Deus faz que a gente não consegue ver. Então, quem está focado no milagre, eu gosto da multidão. E aí, Jesus multiplicou pães e peixes, e hoje vai ser o quê? Aí a multidão falando lá do maná, do deserto, né? Lá de Moisés. Eles não queriam o Salvador, eles queriam só o milagre. Quase que idolatravam Moisés, né? Só que Moisés, ele foi o quê? Um instrumento de Deus. Muitos são assim hoje, também idolatram os líderes, idolatram pessoas que nada podem fazer. Disseram eles: Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus declarou, antes aqui também, Jesus ele dá uma explicação, né? De que não foi Moisés que deu pão, não foi Deus, né? Abrindo os olhos dele e explicando a verdade, né? E que o pão de Deus é aquele que desceu do céu. As pessoas, dá-nos sempre desse pão. E aí Jesus declara, olha que forte. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crer em mim nunca terá sede. Mas como eu lhe disse, vocês me viram, mas ainda não creem. Todo que meu Pai me der virá a mim. Antes de continuar aqui a leitura da palavra, né? Jesus declara isso. E aquele povo lá estavam vendo Jesus ali, real, na frente, e não creram. E olha que obra maravilhosa. Gente, hoje, né, século 21, a gente não viu, mas a gente creu. Isso, gente, pela obra maravilhosa do Espírito Santo.
que Deus também nos deu a sua palavra, né? E a gente lê, a gente se alimenta dela, né? E a gente vai crescendo espiritualmente. Mas olha que lindo. Eles lá viram, puderam até tocar em Jesus físico, mas eles não creram e a gente não viu, mas creu. Aleluia. Continuando, todo que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais o rejeitarei. Pois desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas que os ressuscite no último dia. Porque a vontade de meu Pai é que todo o que olhar para o Filho e nele crer tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Aqui, quando Jesus fala, todo que o Pai me der vir a mim, e eu jamais o rejeitarei, a gente aprende aqui que a salvação, ela é obra do Espírito Santo. A gente, né, quando a gente fala de Jesus para alguém, quem convence a gente não é o Espírito Santo. Então é isso que Jesus aqui tá querendo dizer. E quando ele fala aqui que não perca nenhum dos que meu Pai me deu, mas o ressuscitarei no último dia, é a segurança da salvação que nós temos. Uma vez salvo, salvo para sempre. E o segundo discurso começa a partir do versículo 41. Vamos ler juntos. Com isso, os judeus começaram a criticar Jesus, porque disseram, eu sou o pão que desceu do céu. E diziam, este não é Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como ele pode dizer desci do céu? Os judeus estavam olhando aqui, irmãos, o RG físico, né, de Jesus. Olhavam assim, peraí, deixa eu olhar teu documento aí, ué. Não está dizendo que você é filho de Deus, não. Está dizendo que você é filho de João e Maria. Ah, tá. A multidão de deboche, né, gente? Não estavam crendo que a salvação era por intermédio de Jesus. E continuando aqui a leitura da palavra, respondeu Jesus, parem de fazer-me críticas. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. E eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas. Todos serão ensinados por Deus. Todos os que ouvem o Pai e dele aprendem, vêm a mim. Ninguém viu o Pai, a não ser aquele que vem de Deus. Somente ele viu o Pai. Asseguro-lhes que aquele que crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram maná no deserto, mas morreram. Todavia, aqui está o pão que desce do céu, para que não morra a quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Este pão é minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Jesus deixa claro que ele é o Salvador. Aqui nos é ensinado que a obra é do Espírito. A graça de Deus, quando nos alcança, ela é irresistível. E se o homem fica com o coração duro, é por quê? Porque a graça não tocou nele. O pão que Deus deu através de Moisés era um símbolo do pão verdadeiro. O maná era ingerido fisicamente, com os dentes, mas o pão da vida é tomado pela fé e alimenta a alma. Só quem se alimenta de Cristo vive por ele. Então, agora aqui começa o terceiro discurso, que está a partir do versículo 52 até o 59. Então os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si. Como pode esse homem nos oferecer a sua carne para comermos, para comer o braço, os dedos de Jesus? Irmãos, a Bíblia deve ser interpretada literalmente sempre que o contexto permitir. Aqui, entretanto, a fala de Jesus não pode ser literalista. Olha todo o contexto aqui. Os judeus disputavam entre si exatamente sobre isso. É claro que comer a carne de Cristo não é uma ação física, mas é espiritual. O entendimento literalista dos judeus levou-os à repugnante ideia do canibalismo. Essa mesma equivocada interpretação deu origem à transubstanciação, que é uma doutrina romana que prega que o corpo e o sangue de Cristo após a consagração
se transubstanciam, ou seja, se transformam em carne e sangue de verdade. Essa é uma doutrina da Igreja Católica. Quando a ceia deles lá, não sei, caroche, não sei o nome, o pãozinho lá e o vinho, eles dizem que se transforma no corpo de Cristo, e não é isso, isso é um símbolo. E Jesus aqui, quando está falando da carne e do sangue dele, não está falando da ceia. Ele está falando de alimento espiritual. Continuando, Jesus lhes disse, eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo o que come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a verdadeira comida, e meu sangue é a verdadeira bebida. A vida de Cristo, irmãos, só é experimentada pelo ser humano quando esse se apropria pela fé do Salvador. Não basta conhecer intelectualmente a verdade, não basta conhecer Jesus intelectualmente, igual aqui no Rio. A gente tem Cristo Redentor. O que é aquilo lá? O Cristo Redentor. Tal, Jesus. Mas não é só isso. Não basta ter conhecimento acerca de Cristo, é preciso ter intimidade com Cristo. Não basta ter informação, é preciso ter apropriação. Quando Jesus disse comer e beber da sua carne e sangue, foi uma forma chocante e metafórica de dizer que o dom do verdadeiro pão da vida de Deus é apropriado pela fé. Para a gente entender um pouquinho essa linguagem metafórica, ela nos dias de hoje a gente também usa, só que a gente não repara. Por exemplo, no nosso contexto aqui, devorei um livro. Tá falando de comer, mas você comeu de verdade o livro? Não, você leu muito, leu rápido, talvez devorou, entrou ali na história. Outro tipo, engolirmos história. E aquela história, engoli, né, aquela história, tipo assim, aceitei, né, mas mais ou menos. Ruminar ideias, que igual a vaca, né, que ela come, mastiga, engole, volta, quer dizer que tá digerindo também é uma palavra que a gente usa hoje. Mastigarmos um assunto, tô mastigando aquele assunto lá para eu entender. Engolir nossas próprias palavras, quer dizer, não coloquei para fora, né? Engoli, fiquei ele para mim. Só para a gente entender o contexto, né? Quando Jesus está falando assim é chocante, mas para vocês verem o contexto. Entender um pouquinho, né? Ninguém se alimenta até que esteja com fome. Quando nos alimentamos, imagina aí você comendo um prato de arroz e feijão. Quando a gente se alimenta, a comida passa a fazer parte integrante do nosso corpo. Comer é um ato pessoal. Ninguém pode se alimentar por outra pessoa. Por isso, eu lembro das mães, né, que ficam desesperadas quando o filho não quer comer, porque a criança pode ficar fraca. Tem como a mãe comer e o filho ficar alimentado? Não, cada um tem que se alimentar. Da mesma forma que é isso, ninguém pode crer por nós. Todas essas realidades podem ser aplicadas espiritualmente. E era isso que Jesus tinha em mente. Continuando, todo que come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do meu Pai, por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Ou seja, aqueles que experimentam Cristo e se apropriam dele pela fé, têm segurança da vida eterna. Nessas palavras tão incomuns, estamos vendo uma metáfora poderosa e viva para crermos em Jesus pela fé. Aquele que se alimenta de Cristo permanece nele. E de igual forma, Cristo permanece de forma inseparável. Essa é a reunião que nos torna um com Cristo. Morremos com Ele, ressuscitaremos com Ele, viveremos nele. Estamos assentados com Ele nas regiões celestes e permaneceremos nele agora e eternamente. Como o corpo está ligado à cabeça e como os ramos estão ligados à videira. E aqui no final, Jesus dá mais uma explicação a respeito do Antigo Testamento. Ele diz o seguinte:
Esse é o pão que desceu do céu. Os antepassados de vocês comeram maná e morreram. Mas aquele que se alimenta desse pão viverá para sempre. Ele disse isso enquanto ensinava na sinagoga de Cafarnaum. E nós vamos ver agora algumas reações ao discurso de Jesus. Gente, fica aqui comigo. Falta pouco para nossa aula terminar. A gente está na última parte agora. E as reações, né, ao discurso de Jesus, está no versículo 60 até o 66 do capítulo 6. Ao ouvirem isso, muitos de seus discípulos disseram: dura é essa palavra, quem consegue ouvi-la? Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse: isso os escandaliza? O que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito dá vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são espírito e vida. Contudo, há alguns de vocês que não creem. Pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e o que iria o trair. E prosseguiu: é por isso que eu lhe disse que ninguém pode vir a mim a não ser que isso lhe seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Então aqui a gente tem algumas reações negativas, né? Como a descrença. Jesus falou sobre sua ascensão, falou sobre sua palavra, que é espírito e vida. Mas sendo conhecedor dos corações, Jesus acentua que no meio de seus ouvintes havia descrentes e até mesmo um traidor. Mais uma vez, Jesus enfatiza aos seus ouvintes que só poderão ir a ele aqueles que assim o Pai conduzir. Abandono. Versículo 66. Esse pesado discurso de Jesus não produziu um resultado numérico, mas um catastrófico. Ao contrário, uma debandada geral. O pessoal foi embora. Jesus jamais negociou a verdade para atrair pessoas. Seu propósito era ser fiel e não popular. Ele não buscava aplausos humanos, mas o sorriso do Pai. Não o sucesso na terra, mas a aprovação no céu. Essas pessoas queriam o que Jesus não podia dar. E o que ele oferecia, elas não queriam receber. Foram atraídas pelos sinais, mas não passaram pelo teste da fidelidade. Não eram discípulos genuínos, apenas temporários. Não andavam mais com Jesus, nem tinham o mesmo espírito dele. Quase todos voltaram para a sua antiga vida, a sua antiga religião, a sua antiga situação desesperadora. Jesus Cristo é o caminho, mas eles se recusaram a andar por ele. Então a gente vê que muitos, né, viraram as costas para Jesus. Os milagres, muitos foram atraídos pelos milagres, tal, mas só querem isso. Se não, palavra dura, não quer ouvir não, quer só coisa boa. Quando fala que tem que se arrepender, que tem que seguir a Cristo, que tem que sofrer, não quero não, quero só vinho todo dia, só água em vinho todo dia, não quero saber disso não. Mas será que foi só essas reações negativas que tiveram? Vamos continuar aqui a leitura da palavra. Jesus perguntou aos 12: vocês também não querem não? Simão Pedro lhes respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Então Jesus respondeu: não fui eu quem os escolhi, os 12? Todavia, um de vocês é um diabo. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, que, embora fosse um dos 12, mais tarde haveria de traí-lo. Aqui nós vemos reações positivas, né? Muita gente foi embora da sinagoga de Cafarnaum e Jesus se volta para os seus discípulos com uma pergunta confrontadora. E Jesus viu as pessoas indo embora, né? Mas ao invés dele, peraí que eu vou atrás, vou falar uma palavra mais mansa para eles voltarem. Igual muitos pregadores falam, né? Falam por si próprios,
não falam a palavra de Deus, aí muda, né, o discurso, né, porque não estão orientados, né, pelo Espírito Santo, que quem está orientado pelo Espírito Santo fala o que deve ser dito. Palavra dura, palavra de amor, aquilo que o Espírito Santo conduz. Mas outros só querem falar da carne mesmo, né? Hoje as teologias do coaching, né, como estão por aí, né? Não, se você fizer isso, vai ser bom, tal, faça para você alcançar. E não foi muito bem isso que a gente viu por aqui, né? E Jesus falava o que tinha que ser dito, falou para os discípulos. Querem também não? E ele não mudou o rumo da mensagem, endureceu ainda mais, confrontando seus discípulos mais próximos. E vem Pedro, respondendo pelo grupo dos apóstolos: Senhor, para onde iremos? Tu tens a palavra de vida eterna, né? Pedro confessa que só Jesus tem as palavras de vida eterna e reafirma a crença de que Jesus é o Santo de Deus. E Jesus responde: Não fui eu quem os escolhi, os 12, todavia um de vocês é o diabo. Se referindo a Judas, né, que haveria de trair Jesus. Então Jesus demonstra mais uma vez que ele conhece os corações. E ele desmascara mesmo quem está errado. E na sua segunda vinda, ele irá de julgar a todos. Então, meu irmão, a hora de se arrepender é agora. Os finais dos tempos já estão aí, né? E a gente não sabe o dia e a hora, nem que Jesus vem e nem que a gente vai embora, que a gente vai morrer. Tantas pessoas, né, do nosso círculo próximo, da nossa igreja, partindo para a glória com o Senhor. E muitos assim a gente toma um susto, né? Fica surpreso de como pôde acontecer, mas é realmente isso, a palavra já está clara, a palavra diz, né? Então, irmãos, o tempo de se arrepender é agora, o tempo de buscar o Senhor é agora, o tempo de mergulhar na palavra é agora, o tempo de falar de Cristo é agora, Ele não tardará. Amém? Muito obrigada a vocês que estiveram conosco nessa exposição de 71 versículos. Agradeço a todos vocês e oro para que o Senhor esteja acrescentando mais da sua palavra, que você esteja crescendo espiritualmente através dessas lições. Um abraço forte e até a próxima!